Doutor Daniel Barros, como vai você? Isso, como é o impacto de um cidadão que mora no Complexo da Penha, nas comunidades da Penha, do Alemão? O que a gente pode falar sobre isso? Bem-vindo, doutor. Boa tarde, Andreasa. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos ouvintes. Infelizmente, a gente vinha tratando, né, quase que premonitoriamente, né, Andreasa, justamente da violência. E você fez uma pergunta algumas semanas atrás sobre os impactos da violência em quem está exposto aí, né? Citou o caso do Rio de Janeiro. Mal sabíamos que isso ia ganhar essa proporção. E de fato, eu acho que é até intuitivo para o ouvinte, né, Andreasa, assim, se é, o nosso cérebro ele tem essa função, né, embutida nele de um alarme para nos proteger, para identificar situações de risco, situações em que a vida seja ameaçada. E quais são essas situações? Você vê alguém em ameaça de morte, alguém quase morrendo, ou alguém morto, ou alguém morrendo de fato, é um alarme para o cérebro gigantesco, porque ali é o seu maior risco, a sua autopreservação. Por isso que é tão prevalente, né? Por isso que é tão grande o risco de uma pessoa exposta a situações maciças, como a gente viu, de desenvolver um quadro que é conhecido como o transtorno do estresse pós-traumático, que é justamente isso. É um transtorno que vem de uma exposição a um trauma em que haja ameaça de morte, risco ali de morrer ou morte de fato, que fica marcado tão forte na memória da pessoa que aquilo ali é um perigo, que aquela situação é um perigo, que ela se torna praticamente incapaz de relaxar. Em qualquer situação ela está tensa, ela está hipervigil, sempre alerta, sono ruim. Aquelas memórias, elas voltam involuntariamente, ela fica lembrando daquilo contra a sua vontade, ela dorme, ela sonha com aquilo. E essa estimulação, né, de emoções negativas vai gerando ali uma reação no sentido de a pessoa tentar se proteger e ela vai muitas vezes ficando apática, ficando apagada, distante assim, emocionalmente, na tentativa de se livrar dessa sensação tão ruim. O risco disso acontecer em pessoas expostas diretamente à violência, sobretudo quando a morte e quando a recorrência é gigantesco, assim, triplica do risco de uma pessoa que não tem essa exposição. E é inclusive, Andreasa, só para finalizar aqui essa nossa primeira conversa, maior do que em desastres naturais, enchentes, terremotos, deslizamentos. O risco de desenvolver estresse pós-traumático é de 10%, né? De cada 100 pessoas ali expostas, 10 vão desenvolver o estresse pós-traumático. Quando a violência é interpessoal, que não só tem o risco de morte, mas com uma sensação de disruptura social, né, de desamparo, o risco mais do que triplica, chega até 40% o risco de desenvolver um estresse pós-traumático. Daí a gravidade das outras vítimas, né, a gente está falando aqui de outras vítimas que a gente normalmente não contabiliza. Imagina pessoas que passam por isso rotineiramente, né? Às vezes em maior ou menor intensidade, que justamente essas pessoas que vivem essas áreas mais violentas. Mas vamos terminar aqui com uma dica, doutor Daniel, para o fim de semana. Sempre traz alguma dica de jogo, de livro, de alguma coisa que possa ajudar a gente até a lidar com essas questões também. Olha, Michele, eu vou falar assim, eu gosto sempre, normalmente eu gosto de trazer dicas e tem uma coisa que, claro, não é um antídoto, mas a gente gosta o ser humano gosta de se expor ao medo controlado, porque até é uma maneira de treinar o seu próprio sistema de alerta. É por isso que existe Halloween, por isso que existe filme de terror, por isso que existe toda uma indústria do susto, né? Então eu terminei de ler agora esse livro aqui, que fez um sucesso tremendo no mundo, Casas Estranhas, do Uketsu, é um youtuber japonês. É um livro que faz terror com as plantas. Ele mostra várias plantas das casas e elas têm mistérios. Então é um livro muito interessante. Vendeu quase 2 milhões de livros no mundo. Fica aí a dica para o Halloween, para a gente ter pelo menos um pouco de medo controlado e não só esse medo descontrolado que nos cerca. Nossa, terror com as Doutor, plantas, né? Planta de arquitetura mesmo, né? Não é planta Isso, de exato. vegetação. pessoal, o Gustavo Sleman, que é um intelectual nosso aqui, grande leitor, o doutor Daniel Barros falava e ele estava dizendo, excelente livro, não que o professor
não que o doutor precise de chancela, mas você assinou embaixo, né, Gustavo Silema? Verdade, Andreasa. Bom livro, ótimo livro. Tô lendo agora a sequência, né, que foi lançada recentemente. E é bem legal, porque é algo que vem muito da cultura oriental, que eles gostam de explorar esse lado do terror. Tem até mesmo também uma questão que envolve terror envolvendo fitas VHS também, no próprio YouTube também. Eles fazem muito essa brincadeira com coisas que fogem de um pouco daquele cotidiano do terror tradicional, principalmente de filme norte-americano, do Ocidente, trazendo mais para esse lado, inclusive o exemplo do livro, trazendo esse terror até mesmo um pouco psicológico das plantas também. E nesse caso a gente precisaria fazer um programa inteiro para falar de fitas VHS, para explicar o que seja uma fita VHS. Para muita gente mais que jovens, metade da redação não tem aqui a menor olhou ideia assim, do que falou seja. Fita VHS, realmente fantástico. Valeu, Gustavo Slema. Valeu. Doutor, que alegria, que prazer. Ótimas dicas sempre, ótimas reflexões. Nos vemos e ouvimos novamente na terça-feira, certo? Um abraço. Até lá, gente. Tchau, tchau. Valeu, doutor Daniel, que está sempre com a gente aqui, tem Humanamente também durante o final de semana na programação da Band News FM, junto com a Roberta Russo.